Bom, um outro assunto que nós devemos conversar, aprender e gravar bem todas as informações sobre o metabolismo do glicogênio. Então, vamos recapitular. Glicogênio, ele é um polissacarídeo. O glicogênio, ele é um polímero de glicose. Reserva de quem? De fungos e animais. Aí eu falei também com vocês sobre amido. Amido, reserva energética vegetal. Diferença do glicogênio para o amido. Amido, ele é mais linear e o glicogênio, ele é mais ramificado. Bom, o glicogênio em si, né? Ele é um polímero de glicose, ou seja, várias glicoses ligadas umas às outras. Ótimo. Mas, primeiro, como que isso cai no vestibular? Primeira coisa que cai é sobre o armazenamento. Onde nós armazenamos glicogênio? Em 2 lugares. Nós armazenamos no fígado, que é chamado de glicogênio hepático, e nós armazenamos também no músculo, que é o glicogênio muscular. Olha só, muito importante pra gente. Glicogênio do fígado, ele pode ser distribuído, quando necessário, para o corpo como um todo. Agora, o glicogênio do músculo, ele é utilizado somente no músculo. Isso aqui é essencial pra gente. Então, glicogênio hepático vai ser distribuído para o corpo. Glicogênio muscular vai ficar no músculo. Bom, esse glicogênio hepático, ele serve para quê? Ele serve para regular a glicemia. Ou seja, ele vai regular os índices de glicose. Bom, cérebro é um órgão onde os seus tecidos, as suas células utilizam somente glicose como fonte de energia principal, certo? Em alguns casos ele vai usar um pouquinho de lipídio, mas nunca proteína. Então a gente fala que o cérebro usa energia limpa. Então, a prioridade desse glicogênio sempre vai ser para o cérebro, certo? Então, por exemplo, nós temos 3 reservas: carboidrato, lipídio e proteína. A gente nunca espera acabar todo o carboidrato para usar o lipídio, acabar todo o lipídio para usar a proteína. A gente vai usando os 3 simultaneamente, mas nessa ordem: carboidrato, depois lipídio, depois proteína, certo? E nós vamos guardar sempre um pouco de glicose para o cérebro, onde ele gosta da energia limpa. Ele não só gosta, como ele precisa dessa energia limpa, certo? Olha só, sempre que a gente fala de glicemia, nós vamos precisar pensar em 2 hormônios. Então, existem 2 hormônios que eles vão fazer o controle, a regulação dessa glicemia. Provavelmente todos vocês já ouviram falar que é insulina e glucagon. Bom, insulina e glucagon são os hormônios que vão controlar o índice glicêmico. Olha só, insulina, ele é o hormônio do estado alimentado. Então, quando você faz uma alimentação, o seu pâncreas produz a insulina e lança na corrente sanguínea. E o glucagon? O glucagon é o hormônio do jejum. Ou seja, quando você está em jejum, seja curto ou prolongado, ele vai quebrar suas reservas e vai liberar a glicose na corrente sanguínea. Então, nós já vamos entender. Bom, sabendo que eles são hormônios que vão estar nesse controle da glicemia, a gente precisa entender como que funciona a formação do glicogênio e a quebra do glicogênio. Primeira coisa,
nós temos aqui um glicogênio. Então, o glicogênio, ele é um polímero de glicose. Especificamente, mais ou menos 30.000 unidades de glicose. Então, para eu formar o glicogênio, eu preciso mais ou menos de 30.000 moléculas de glicose. Como que eu vou formar glicogênio? Ou seja, como que eu vou pegar essas moléculazinhas de glicose e vou formar glicogênio? Existe uma via metabólica que faz isso, que é a glicogênese, ou também chamado de glicogenogênese. Vamos lá. Glicose, gênese, formação. Então, formação dessa reserva de glicose, certo? Essa glicose, ela vai ser armazenada, de novo, em 2 locais, hepático e muscular. Bom, então, quando que a gente vai ter a síntese do glicogênio? A gente comeu, então a gente está no estado alimentado. No nosso estado alimentado, essa glicose em excesso, que não for utilizada na respiração celular, ela vai ser estocada. Então, no estado alimentado, a gente vai fazer o estoque de glicose. Esse estoque de glicose, primeiramente, vai ser feito na forma de glicogênio. Bom, o que esse estado alimentado aqui tem a ver com esse estado alimentado aqui da insulina? Bom, sempre que a gente faz a ingestão, principalmente de massas, né, principalmente de carboidrato, nós vamos liberar insulina na corrente sanguínea. Qual é o papel da insulina? Internalizar a glicose para a célula. A gente fala que a insulina, ela vai colocar a glicose dentro da célula. Para quê? Para essa glicose e para a respiração celular. Bom, mas a célula tem um limite de produção de energia. E esse limite vai ser utilizada a quantidade de glicose que ela precisa, certo? Bom, qual que é a questão, então? Para onde vai essa glicose que sobrou? Essa glicose que sobra, ela vai ser armazenada. Então, a insulina sinaliza para o nosso fígado e para o nosso músculo que vai armazenar glicose. E como que ela vai armazenar glicose? Na forma de glicogênio. Esse armazenamento vai ser através da via chamada de glicogênese ou glicogenogênese, certo? Então, quando eu vou fazer glicogênese? Quando eu estiver no estado bem alimentado. Por mediação de qual hormônio? Insulina, certo? Agora, o glucagon, ele vai fazer o sentido contrário. O que o glucagon faz? Primeiro, glucagon, a gente tem um quadro de jejum. Então, o que o glucagon vai fazer? O glucagon, ele quebra o glicogênio. Bom, se ele quebra o glicogênio, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer o caminho contrário. Então, ele vai pegar o glicogênio e vai liberar a glicose. Essa via recebe o nome de glicogenólise. Então, o que é a glicogenólise? É a quebra do glicogênio, certo? Sinalizada por quem? Pelo glucagon. Então, o que o nosso corpo vai fazer? Num estado de jejum, ele vai pegar o glicogênio, tanto o hepático quanto o muscular, tá? A diferença é que o hepático vai para o corpo todo, para a corrente sanguínea, e o muscular vai ficar somente no músculo. Então, ele vai pegar esse glicogênio, vai quebrar esse glicogênio e vai liberar glicose. Para quê? Para essa glicose entrar na célula e fazer a famosa respiração celular.
certo? Então, isso é importantíssimo pra gente. Isso que é o controle da glicemia. Ou seja, num estado bem alimentado, eu libero insulina que vai controlar essa glicemia, mandando para dentro da célula e o excesso para formar glicogênio hepático e do músculo. E quando a gente está num estado de jejum, onde a nossa glicemia ela tem uma queda, eu vou pegar o glucagon, vou quebrar o glicogênio para liberar essa glicose e assim aumentar a glicemia e a gente ter possibilidade de produzir energia, de fazer a respiração celular, certo? Essa matéria aqui é importantíssima pra gente, importantíssima para Econ Rio, entender sobre o metabolismo do glicogênio, certo? Isso é fundamental. Então, vejam esse vídeo, revejam esse vídeo, porque ele é essencial para a aprovação de vocês.